Olá, pessoal, energizada de volta. Agora aqui em Minas Gerais, hoje fomos muito bem recepcionadas com esse calor que Minas traz, um cafezinho coado, pãozinho de queijo e aquele uai que aquece o coração. Então, muito bem-vindos ao nosso programa Energizado. Hoje trazemos uma pessoa maravilhosa, uma mulher linda, que se chama Ingrid. E ela é terapeuta comportamental. E vamos falar aqui de um assunto bem interessante, sobre as 9 inteligências. Vamos começar, Ingrid. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. E nesse momento que a gente fala com muitos revendedores, eu gostaria de falar um pouquinho, iniciando com a energia corporal, que eu acho que tem muito a ver com a revenda. Verdade. Bem-vinda, Ingrid. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Como eu estava falando, há 42 anos eu ouço sobre gás. O meu pai, né, antes de eu nascer um pouquinho, que foi quando ele entrou, e assim, o gás corre naquela veia, é o que a gente escuta, né? Desde que eu e meus irmãos nascemos, a gente tem muita alegria e satisfação. E quando eu fiquei sabendo de mulheres de gás ano passado, eu achei incrível esse movimento que vocês fizeram, porque é um ambiente que geralmente a gente ouve falar, né, muito da presença masculina. Sim. E vocês vêm trazendo isso, eu acho muito lindo. Sim. Que também tem a ver com uma das inteligências, que é a interpessoal, que já a gente fala. A gente chega lá. Mas só para contar para vocês, desde muito pequenininha, eu sempre fui muito observadora de comportamentos. Eu queria entender por qual motivo o ser humano tinha reações diferentes diante da mesma circunstância. Isso era uma curiosidade que eu tinha muito, assim, era muito pequena. E hoje, né, como terapeuta comportamental e também orientadora, né, de carreira, de fato a gente nasce com um propósito que é só nosso. E que tem um estigma interno que vai te acender desde pequeno. E essa questão da inteligência corporal, ela é notável desde criança, né? A gente já nasce com muitas tendências de cada uma dessas inteligências, e lembrando que todo ser humano tem essas 9 inteligências e é comprovado cientificamente. Já é comprovado cientificamente desde 1975, as 8 inteligências. E tão pouco falado ainda, e né? Tão pouco falado no nosso país. E começou com um cientista que chama Gardner. A gente escuta isso até hoje, as pessoas dizendo, se você quer ser excelente, foca em uma coisa, não tem como você ser excelente em outras áreas, é só em uma. E ele, naquela época, em 73, ele começou, não é possível que o ser humano pode ser inteligente só em uma área. E aí ele junta com alguns alunos de Harvard, e juntos conseguem comprovar que sim, todos nós temos essas, e hoje, né, as 9 inteligências. É fato que no nosso país poderia ter sido explorado mais isso, né? Mas a questão da consciência, do autoconhecimento, da importância disso é novo, né? Isso é recente, não é tão... Se a gente for ver, né, os nossos pais e os pais dos nossos pais não tinham nem noção sobre isso, né? Então é uma coisa muito nova e que eu fico muito feliz de ser uma das pioneiras aqui, né, no país, de estar falando muito sobre isso e ter uma ferramenta que dá para a pessoa saber, assim, com 99% de assertividade, o nível de desenvoltura em cada uma delas. A inteligência corporal, por exemplo, né, que a gente precisa... realmente todo ser humano tem, mas a gente vai ver que tem pessoas que têm isso muito pouco desenvolvido. São pessoas que, por exemplo, no manuseio corporal é corpo e mãos. Então, a questão de pegar um gás, né? Ali, aquela firmeza, aquela força, aquela energia corporal mesmo, como você falou, nem todos têm isso, não difere, nem de homem e mulher, tá? Isso é muito importante falar. Homem e mulher podem ter tendências totalmente diferentes, quanto também pode ter iguais. Isso é característico de cada ser humano, porque é comprovado cientificamente também que o ser humano, ele é único. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, igual a você no mundo, né? Então, olha a importância disso. Então, a inteligência corporal, a gente vê as crianças, o meu sobrinho, eu sabia que ele ia nascer
pelo ultrassom, eu consegui ver que ele tinha uma inteligência corporal desenvolvida diferente. Sério? E ele, assim que ele nasceu, até os médicos, eles ficam perplexos, que ele tem uma consciência corporal tão, assim, que transcende, porque ele conseguia segurar a cabecinha, assim, com 9 dias, o pescoço, que vê isso com criança além de 2 meses, né? De 2 para 3 meses. Mas a consciência corporal é quando a pessoa, ela tem exatamente essa inteligência corporal desenvolvida. É quando ela pega algo com as mãos, que ela tem uma energia mais fortalecida, que ele tem um dedinho pinça, ele consegue pegar assim, que quem é professor, por exemplo, fica perplexo, porque ele era muito pequenininho, ele já pegava, né, numa caneta. E quando a gente entende sobre isso, né, que é aquela criança que tem uma necessidade de movimentar o tempo inteiro, de correr, quando ele fica um tempinho assim sentado, quieto, logo ele já vai movimentando e não aguenta ficar muito tempo parado, é porque realmente é uma necessidade. E o adulto que tem isso, eu atendo vários médicos, inclusive, esses que são da área cirúrgica, né? Sim. E quando eles estão de férias, por exemplo, eles tendem a deprimir, porque é onde eles vão usando menos isso. Então, todas essas pessoas que passam pelas análises comigo, eu sugiro que durante as férias eles façam, seja uma culinária, porque a pessoa também que não cozinha tão bem, tem a ver. que às vezes utiliza, como se diz a minha ajudante, Ingrid, seu gasto tá indo embora, que ela fala assim, né? Que é quando a pessoa desapercebe ali, né, não tem tanto uma aptidão culinária, ela tem a ver com a inteligência corporal também. Eu achei muito interessante, Ingrid, você ter falado aí, que é um ponto até no nosso setor de gás, é um ponto até delicado e bastante discutido, quando você fala que essa inteligência corporal tanto é para homem como para mulher, né? Indiferente do sexo, os dois podem desenvolver no mesmo nível. Existem mulheres que têm uma inteligência corporal muito mais desenvolvida que homens e que vai conseguir pegar aquele gás com muito mais habilidade, mais destreza, do que, de fato, um homem. Sim. E a gente vai ver isso, são pessoas que têm uma necessidade de atividade física maior do que outras. Então, essa que tem, que não aguenta, sabe? Que vai fazer uma viagem, tem que exercitar, tem que fazer uma atividade física, porque essa inteligência é bem mais desenvolvida. E eu acho que, desculpa, dentro de coisa que eu achei bem interessante, realmente, acho um ponto muito interessante também, é que por muitas vezes, quando a gente fala do corporal, às vezes fica uma coisa assim muito vaga, né? E a gente consegue visualizar que é uma inteligência muito importante também, como você disse que consegue ser percebível até quando é criança ainda, né? Então, e automaticamente essa pessoa vai aprender mais dessa forma. Sim. Tá? É saber utilizar, né? Exatamente. Legal. Que é quando a pessoa, ela aprende escrevendo. Sim. Um exemplo, tá? Sim. Nessa análise que eu faço, dá para a pessoa saber qual é a forma que ela memoriza mais rápido. Então, automaticamente, essas pessoas conseguem, isso é ótimo, tanto nas relações, é com muito costume que eu atendo casais, a gente faz essas análises, porque a comunicação entre eles torna-se muito mais fluida quando um sabe qual é a forma que o outro capta e memoriza mais rápido. Sim. Então, teve um casal que foi tão interessante, porque antes de eu falar, ele percebeu, porque a forma que ele aprendia, que é o auditivo, que tem a ver com a inteligência musical, o dela é raso. Então, por isso, tinha muitas desavenças, porque ele falava, traz isso e tal coisa. Mas eu te falei, né? E ela aprendia no sinestésico, né? Então, ele passou a direcioná-la. Escreve aí o que é que eu quero que você traga. Um exemplo, né? Para você trazer, escreve aí isso. Então, as desavenças foram diminuindo porque um foi entendendo como é que o outro aprendia mais rápido. E isso também nas provas de títulos. Quantos clientes que são estudantes também, né? Pré-vestibulandos, prova, né, de concurso, de título, que começa a estudar pelo canal que aprende. E o sinestésico, ele precisa colocar em prática, ele precisa escrever, ele precisa sentir. E são pessoas que nas relações também vão precisar de mais carinho, de mais toque, de sentir. Por isso que tem pessoas que conversam segurando a mão. Essa pessoa precisa sentir. Geralmente tem inteligência bem alta nisso. Então, essa inteligência corporal não tem a ver com força. Também.
Tem a ver. É porque é corpo e mãos. É porque essa consciência corporal, ela vai exalar de diversas formas. Tá. Tanto que já aconteceu de eu ganhar algumas massagens, assim, de algumas empresas, porque eu também faço essa questão, né, de inspirar pessoas, né, com aquilo que é funcional e associa ao comportamento. Então, tem algumas empresas que às vezes me presenteiam, me convidam, e aí eu fui para um spa e teve a massagista que cuidou de mim. Eu cheguei para a diretora, né, desse ambiente, falei, olha, eu tenho certeza que ela vai ser muito útil em uma outra área aqui, mas a inteligência corporal dela, se você depender dela porque isso você pode fazer curso onde for, pode fazer curso com as melhores pessoas. Uma excelência vai ser mais desafiador se a pessoa não tem essa inteligência tão desenvolvida. E pasme, eu já peguei 4 casos de fisioterapeutas há 15 anos investindo com os melhores cursos que existia, mas não era a última inteligência corporal. E eram pessoas que tinham uma percepção de si, que tinha dificuldade de aprendizado, que era o mais lento da turma, que tinha alguma dislexia, e não era nada disso, ela só estava investindo naquilo que ela tem menos aptidão. E por mais que fizesse os melhores cursos, então pelo toque, pela energia, a força das mãos, dá para você saber se a pessoa tem ou não. Por mais que ela tenha a melhor habilidade, aprendeu com a pessoa que tinha muita habilidade, mas o manuseio não é a mesma coisa de quem tem isso muito desenvolvido. Então fica claro que as 9 inteligências, elas são importantes tanto na vida pessoal como profissional. Exatamente. É nas relações, porque você vai entender quando, por exemplo, né, quando tem pessoas próximos da gente, né, da nossa família, que tentou 7, tem um que tentou 13 vezes para passar no exame de direção. Sim. Para tirar carteira. Sim. Que em São Paulo fala carta, né? Essa é uma pessoa que tem inteligência espacial baixíssima. Sim. E antes era tudo muito rigoroso, né? Quando começou. Então, essas pessoas, elas vão ter dificuldade com a baliza, que tem a ver com a inteligência espacial. Espacial. Então, seria uma outra inteligência. Isso, que é, por exemplo, até para posicionar ali. A gente vê tão organizadinho, né, dentro do ambiente do gás, né? Sim. Que se a gente for olhar nas revendas, tanto no ponto de revenda, quanto também, né, ali onde faz, né, o envasado, distribuidores e tudo que a gente vê, os quadradinhos, né, aquele monte. Sim. Tudo bem que se a pessoa copiar aquele modelo que, né, dentro daquele espaço, um em cima do outro, tudo certinho, vai funcionar? Vai. Mas quem tem essa inteligência não tão desenvolvida, sofre. Ela não consegue fazer uma distribuição de forma ideal que, por exemplo, ela olha e fala assim, não, isso aqui não vai caber. Quem tem inteligência espacial desenvolvida, ela tem noção olhando e fala, não, vai caber sim, porque tem uma forma certa de distribuir que vai dar certo. Legal. Então, para ser um arquiteto, eu pensei em arquiteto. Exatamente. Essa inteligência bem... Foi ótima o seu complemento, porque nessas análises que eu aplico no avaliado, tem várias sugestões de profissão que ele se encaixaria muito bem. Então, dentro da espacial, uma delas tem a ver com arquitetura, né? Tem a ver com design de interiores, mas tem a ver com a fotografia, com a imagem, né? Então, a questão de captar uma imagem, o vídeo, a fotografia, também está ligado, porque é conseguir enquadrar no espaço certo, fazer, pegar... Por qual motivo tem pessoas, por exemplo, eu tenho essa inteligência bem desenvolvida, por qual motivo eu consigo fazer uma foto rápida daquela pessoa e nem sempre quem vai fazer uma foto minha, eu vou gostar. Sim. Né? Sim. Então, isso tem a ver. São pessoas... Para vocês terem ideia, já tive uma empresa de decoração de festas, né, de personalizado, trazer o máximo da realidade do tema para o ambiente. Eu recordo que eu fiz uma decoração que o painel tinha 16 metros de largura e 4,5 de altura. E aí tinha uns móveis, né? Aí eu contratei uma empresa para instalar. Dona Índia, tudo certo, né? Aí eu olhei e falei, ali tá torto.
Tinha 23 pessoas dentro do salão. E ninguém viu. Todos falaram, tá doida, Ingrid, tá tudo igual. Pega a escada. Sobe lá e mede. Pode medir. E aí eu falei, mede um por um. É aquele ali. Esse é o único que tá torto. E ele não está dentro do mesmo quadro. Pode olhar. E aí quando ele foi olhar, ele mediu um por um. E ele lá de cima da escada falou assim... Como ela viu? 0,7. Não deu 1 centímetro. Mas você tem razão. Aí todos ficaram olhando. Por quê? Para quem tem essa inteligência, eu tenho no nível altíssimo, né? Aquele 0,7 é como se fosse desse tamanho. Para mim tá muito nítido aquilo. E que nos incomoda realmente quando tá fora de um eixo, de um padrão. Então, por exemplo, o meu cirurgião plástico, que foi meu cliente antes, né? Quando eu atendi, ele tem a inteligência corporal e a espacial bem desenvolvida. Então, eu lembro que eu falei assim, a hora que alguém precisar de um bom cirurgião, é ele. Por quê? Porque ele tem um manuseio, então, para fazer uma sutura, ele vai fazer bem feito. Tanto que eu tenho clientes, inclusive, eu vou, mês que vem tem a formatura de uma cliente que chegou antes, né, no pré-vestibular, e ela desde pequenininha dizia que queria ser médica. E aí eu falei, olha, você tem muita aptidão para ser uma médica cirurgiã. Para ser uma médica clínica, você vai ser muito frustrada. Então, quando você entrar, lembre-se disso. E a primeira sutura que ela fez, o médico que estava dando, né, e professor, perguntou para ela, você tem certeza que você nunca fez uma sutura na vida? Eu nunca vi isso aqui. E aí ela me mandou, Ingrid, você tem razão, eu tô apaixonada. Até o meu professor não acreditou que eu nunca tinha feito uma sutura. Agora você falou uma palavra, se você for uma médica clínica, você vai ser frustrada. Por que você... Ela tem essa inteligência que seria ideal para atender, ouvir aquele paciente. Ela não tem tanta aptidão nisso. Que seria interpessoal ou não? Que seria a intrapessoal. Intrapessoal. Ela quer resolver. E o perfil dela também, ela tem a dominância alta e ela é analítica. Uhum. Então, é uma pessoa mais voltada para a coisa do que especificamente para pessoas, se a gente for olhar para o comportamento. Então, ela gosta de resolver. Então, eu já atendi vários médicos que quando eu vejo, olha, que bom que você foi para essa área, porque atendimento clínico realmente não é algo, não, eu até tentei, Ingrid, mas eu não dou conta. É ótimo que você foi para cirúrgica, porque uma das coisas que me deixa muito feliz é ver pessoa certa na função correta. Só que isso é bem mais raro de encontrar. Então, Ingrid, o pulo de gato é você identificar onde está a sua força e focar naquela força. Naquilo onde você tem. Porque aí a vida torna mais fluida. Leve, né? É o que eu falo. Você não precisa ser um profissional dessa área. Mas você, que é da área que você tem maior aptidão. Mas você precisa alimentar essa inteligência para você se sentir energizado. Vou dar um exemplo, tá? Eu fiquei muitas horas sem dormir nos últimos dias. E foi muito desgaste. Eu fiz uma viagem de cima da hora. Ficamos 6 horas parados no trânsito. Porque... teve um acidente, tudo, né? Então, a viagem estendeu, foi muito desgaste. E eu tinha um cliente marcado. Eu te falo de todo o coração. E eu falei isso com ele. Um cliente de 14 anos ontem ficou sabendo todas as inteligências dele. E aí eu falei pra ele, olha, se falasse assim, Ingrid, você tem que fazer toda a sua... o seu PowerPoint, que é da nossa época, né? Que você tem que fazer uma arte aqui, alguma coisa no computador... eu ia falar, não dou conta, porque eu tô muito cansada. E não é a área que eu tenho muita aptidão. Então, não é uma coisa que me move. Então, eu ia falar, não. Infelizmente, houve vários imprevistos, eu não dou conta, mas amanhã eu faço. Mas se for para fazer aquilo que eu tenho maior aptidão e que é a minha missão de vida... não tem problema passar. Ali que eu senti energizada, começando a atender ele. E mostrando para ele... aquilo que me deu ainda mais vitalidade, né? Como já aconteceu, eu fiz uma cirurgia de um câncer que eu tive e tirou, né, a tireoide, deu metástase nesse câncer e é muito dolorido a retirada de linfonodos também. Aí com 7 dias eu estava atendendo um cliente que eu tinha um compromisso com a vida dele, era também um adolescente e que já vários profissionais, né, não queriam... falaram que não tinha jeito a situação dele. Chegam muitos clientes assim para mim. Eu tenho uma especialidade também em alguns traumas
É completamente possível neutralizar, inclusive se foi gerado no ventre. Porque tudo sobre a nossa vida está desde a fecundação. Sim. Então, o que a gente recebe do meio externo, o que está ligado com a mãe, né? E as nossas vivências. Com a mãe por causa das emoções. Isso a ciência já prova, tá? Não colocando culpa, que eu não trabalho com culpa, só com responsabilidade. E a mãe desse cliente, aí com 7 dias da cirurgia, eu fui atendê-lo. E ela falou, Ingrid, eu acho que eu não conseguiria fazer isso pro meu filho que você tá fazendo por ele. Uma cirurgia dessa, uma situação que você tá passando. Eu falei, não, mas saiba que é isso aqui que me move. Agora, se você, vou dar um recado aí pra você. Se você tem dado qualquer desculpa, que tá com cólica, dor de cabeça, qualquer tipo de problema, é um problema para você não ir produzir, não querer trabalhar, você não está vivendo o seu máximo potencial. Você não está no caminho que você foi feito para estar. Porque não tem uma inteligência melhor que a outra, não tem ninguém melhor do que ninguém, mas existem pessoas certas para a função correta. E aí que flui. E aí é benefício para quem está produzindo, porque é fluido, é ótimo para quem está contratando e para quem for o cliente, né? Por exemplo, porque uma pessoa que tem aquela destreza para fazer aquilo, ela não precisa esforçar, e aí não tem esse estresse, né? Isso, acho que evita tanta coisa, né, Ingrid? Eu falo assim, por mim também, eu fiz uma transição de carreira 3 anos atrás, e era bem isso, não é que eu não fazia onde eu estava, eu fazia com todo o meu amor e tudo, mas há um momento que aquilo ali ficava muito maçante, né? E a partir do momento que eu consegui enxergar isso, ter esse autoconhecimento e fazer essa transição, tudo se torna mais leve. Então, tudo que eu faço parece que é bem mais leve, por mais que você esteja cansado, sem dormir, mas se torna mais leve. É diferente. Então, eu acho que já entra aí na outra inteligência que é interpessoal, que é essa questão do autoconhecimento, né? Às vezes, muitas vezes a gente se pune por uma coisa, que é igual você falou, não existe uma inteligência melhor ou pior, né? A gente está se punindo por uma coisa que simplesmente não é nato nosso, né? A gente poderia estar reforçando o outro. Você ter falado isso, por quê? Não quer dizer que você faz bem feito se aquilo te move. Exatamente. Entendi. De 9 inteligências, eu tenho 6 em autodesenvoltura. Então, quando eu trabalhava com decoração, eu escuto até hoje, nunca, fotógrafos dizendo, nunca ninguém conseguiu dispor uma mesa como você fazia, Ingrid. É por causa dessa inteligência espacial. A forma como eu via, né, e como eu colocava, era realmente diferenciado se for ver para quem não tem tanto essa aptidão. Mas não era o que me realizava. Sim. Realizava muito a quem contratava, por causa do comprometimento. Sim. O que me movia era quando eu entregava aquilo para o cliente, que a grande maioria chorava, emocionava, falava, foi muito além do que eu imaginava, né? E aí sim é diferente, sabe? Só que a intrapessoal, que é a questão da capacidade de se perceber. A inter que é entre pessoas. Perfeito. Tá. Só que as duas que formam a inteligência emocional. Isso. Então, que são as duas inteligências que sempre que o cliente chega, eu falo, olha, se a sua inteligência naturalista não é tão desenvolvida e você nem trabalha na área, você só tem a consciência que se você estiver no meio, se você tiver que ir para o meio do mato, se tiver que acampar ou tiver que morar numa área rural, você vai ter que repensar, né? Que é o que eu falo que é muito legal isso, até nas relações, nos relacionamentos, porque imagina, uma pessoa vai fazer uma surpresa pro outro, né? Eu vou contar isso entre meus pais, tá? Quando eu era muito pequena, a gente viajando, meu pai tem inteligência naturalista muito desenvolvida, assim como eu. E aí as nossas inteligências podem ser dadas, tá? De DNA. Legal. Sim, é uma das fontes. E a gente pode pode ter esse estímulo e desenvolvê-la mais. E ele falava, filha, olha que coisa linda. Meu pai ficava sempre hipnotizado com a paisagem. E eu, às vezes, tinha medo até dele bater. E ele falava, filha, olha, olha a variedade de tons de verde na natureza. E sabe o que mais me intrigava? É que a minha mãe nem olhava pra ver de curiosidade. E eu falava assim, será por qual motivo? E aí, quando eu tornei analista comportamental, eu fiz a análise de todos. Você entendeu tudo. Ela tem a inteligência naturalista aqui, baixíssima. Então, para ela nem mexe. Me identificando. Toda vez que eu vou pro mar, pra praia, eu amo ficar na água. E meu marido lá
estava só me observando. Isso. Não, fica aí você. E eu acabo até ficando chateado. Exatamente. Tô aqui sozinho, num ambiente lindo, maravilhoso, e ele certamente ele tem menos, que é fauna, flora, né, a questão dos animais. Eu lembro que meu pai falava assim com a minha mãe, quantas vezes eu ouvi ela, meu sonho é que você fosse um dia pra pescaria comigo. Ela, você deve estar querendo me irritar, você deve estar querendo. Eu falava assim, nossa, minha mãe, que sensível. Aí tudo se explica. Eu atendi uma cliente que ela, dois casos interessantes. Uma, ela falou, Ingrid, eu vi que você viaja com clientes, né, porque eu falo que Deus, né, na sua infinita bondade, me permitiu especializar. A maioria das minhas especializações são de reconhecimento internacional, e que eu não daria conta de ser psicóloga, porque o psicólogo não pode ter esse convívio com criar vínculo. Eu, pelo contrário, crio, né, muito vínculo. A grande maioria, a gente se torna amigo e viaja. Aí ela falou, nossa, eu vi que você viaja, a próxima você me convida, tá? Aí eu falei, não vai dar para te convidar para o próximo roteiro. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você não vai gostar. Ela falou, para onde? Eu, Lençóis Maranhenses. Ela, como que você sabe que eu vou gostar? Areia, mandar. Inteligência naturalista, minha última. Ela ainda de nasci no interior, mas eu nunca me senti daquele lugar. O dia que você for para um lugar assim urbano, se for para Nova York, qualquer coisa assim, você pode me chamar. Fora disso, eu tô fora. Porque, olha a importância, né? Aí, eu atendi uma também, que é a última inteligência naturalista, e eu falei, nossa, isso é importante, você tá solteira, né? E ela queria relacionar. Ela falou, deixa eu te contar o que aconteceu recentemente. Me fizeram toda uma propaganda de um rapaz que a gente ia dar muito certo, e nos colocaram até para ser padrinhos juntos. E esse dia eu estava com toda a expectativa. Ingrid, mas na fila, antes da gente entrar, ele falou, meu sonho é morar na roça. Acabou. Não quis nem ouvir esse homem mais. Agora eu tô entendendo por quê. Nada do que ele falava, esse povo tá ficando doido. E aí eu falei, que ótimo, né? Você já sabe a tempo. E às vezes é isso, às vezes a pessoa vai falar uma coisa que aciona gatilho no outro e ele nem tem noção o motivo. Entendi. E a inteligência naturalista, eu até falo, porque casais, né, principalmente os cônjuges, eles querem, às vezes quer a companhia daquela pessoa, né? E eu amo Bonito, em Mato Grosso do Sul. Sim. Aí eu sempre falo, olha, Bonito é um lugar que dá para ir quem tem inteligência naturalista baixa. Por quê? Porque lá é uma natureza com conforto, com tecnologia, né? Equilíbrio. Porque muitas vezes o desafio da pessoa é realmente estar em contato com a natureza. Essa conexão com a natureza, nem todos têm tão desenvolvido, e esse é o motivo. É de, tipo, nem perceber um pôr do sol, ou um nascer do sol, que quem tem essa inteligência desenvolvida... Nossa, acho que essa é a minha mais alta. Não, eu quero saber mais. Eu preciso dessa. Que as pessoas se relacionam com você, quando você te conhece, sabe qual é a sua profissão, o que você faz... As pessoas não perguntam, você já acabou de me analisar? É muito comum. Às vezes tem uns que falam, dá medo de você. Eu tô aqui pensando, será que ela já fez análise? E é muito natural, mas eu falo que eu era assim antes de ter as ferramentas que eu tenho, né? Porque eu sempre fui observadora desde muito pequenininha. Era nada. É bem natural, mas não é uma coisa que é uma coisa assim que eu vou usar isso, tipo, assim, sabe? Não, né? Porque não. Acredito, por ser especialista em traumas, a gente entende tanto o que está por trás de cada uma das dores, das dificuldades, né, e das fraquezas, que isso ajuda a ser equilibra, mais sabe? Né? Eu sou solteira ainda. Em breve isso vai mudar, espero. Vocês aí são estamos testemunhas, juntas, mas uma das coisas, fiquei um mês num site de relacionamento, que muitas pessoas falando e tal, né? E aí ficou nesse jogo de adivinho. Aí lá eu olhava e falava assim, esse aqui é mais mulher do que eu. Só na fotinha. Aí eu abria, olhava o perfil e realmente era, né?
um homem mais afeminado que não é o que me atrai. Tem mulheres que gostam de um homem mais assim. Não é o meu estilo, eu gosto de um homem mesmo, macho alfa. Então, isso acontece às vezes quando é para algo específico, tipo uma contratação, né? Que a gente vai ter que fazer, mas não no dia a dia, assim, naturalmente, não. Ai, que legal. Vamos falar um pouquinho da espiritual? Que ainda... eu acho que eu queria deixar essa aí por último. Então a gente vai falar agora. E da matemática, que eu acho que é o terror de todo mundo. Essa é a minha última inteligência, tá? Acho que falou nessa aí, muita gente vai tremer. Tem muito. E tem gente que tem muita aptidão, Sim. Né? Que a gente até escuta, fulano é tão inteligente, sabe tudo de matemática. Lógico, matemático, gente, é uma coisa interessante, porque tem a ver com raciocínio lógico e tem a ver com a questão numérica. Então, onde eu tenho desafio, tá ligado à questão numérica. O raciocínio lógico, não. Eu nunca perdi média em matemática, mas eu sabia que eu tinha que entregar muito mais energia do que em português, redação, literatura, que é uma aptidão que eu tenho bem desenvolvida. Então, que é da outra inteligência. Gente, eu fiz ações sociais durante a pandemia. E a primeira eu só fiz... Como eu já tive 6 enfermidades graves, tá? Minha vida é um verdadeiro milagre de Deus, assim, que dentro da medicina nada se explica, tantos milagres. E dentro das comorbidades daquela primeira semana de quarentena, assim, rigorosa, eu encaixava dentro de quase todas as comorbidades de risco. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu só fiz 3 dias de isolamento. Quando eu fiquei sabendo que podia pegar pelo olho, que aquela coisa assim, eu falei, não, Deus, o Senhor me conhece, eu não vou dar conta de ficar aqui, eu moro sozinha, eu vou colocar em risco ninguém. Manda alguma missão para eu fazer, para eu sentir útil, porque aí se eu tiver que morrer, vai ser fazendo algo, parada não. E aí, o telefone toca, porque houve na primeira semana que ele já não encontrava máscaras para comprar e essas coisas. Na primeira semana, eles furtaram em 3 grandes hospitais aqui em Belo Horizonte todos os produtos de EPI. E aí os profissionais estavam sem máscara, sem luva, sem nada. E aí uma costureira que trabalhou para mim na época de eventos, a irmã dela tinha diabetes, inclusive, e estava trabalhando no hospital sem máscara, porque tinham roubado tudo. Ela ainda disse, você não tem tecido aí que eu tô pensando em fazer e tal? Eu falei, não, eu não tenho, mas eu só vou buscar. Foi só uma ligação, na época eu não podia abrir nada. Gente, é longe da minha casa, não vi um carro, ser humano na rua, né? Foi uma coisa tão assim. E aí eu falei, se você teria coragem de abrir, eu preciso de um tecido, preciso de linha, preciso de elástico, porque a gente precisa cuidar de quem cuida. E naquela época, né, a máscara era a referência de necessidade. Hoje, né, já é questionado. E aí, quando eu fui escolhendo o material, ele falou, explica melhor. Aí eu falei, não, roubaram. Então, assim, a minha missão vai ser fazer essas máscaras para cuidar de quem cuida, e aí cada um com a sua missão. E aí ele falou, não, então pode levar. A costureira, perguntei para a costureira, quantas massas você está disposta a fazer? Ela falou, quanto material tiver. Aí chegou, eu falei, abre aí que estou levando. Ela, disse, é material demais, eu estou muito triste, porque as pessoas que eu tinha movimentado para me ajudar queriam receber. E era tudo de doação. Aí eu falei, não tem problema. Coloquei que aí inteligência interpessoal, né? Sim. Coloquei no meu Instagram. Em 3 minutos, uma cliente fala, Ingrid, eu lembro que você falou que eu tinha inteligência corporal desenvolvida. Aqui na minha casa tem uma máquina que a minha mãe costura. Eu vou fazer uma tentativa aqui, provavelmente eu dou conta. E aí você pode contar comigo e com minha mãe. E elas também tinham contato com outras costureiras. Gente, foram 67 costureiras idosas. Eu tenho vários relatos, Ingrid. Muita gratidão, porque agora eu tenho motivo para acordar. Antes eu achei que eu ia morrer, deprimir e tal. Sabe onde que é que eu... Aí foram 17 mil máscaras doadas para os hospitais. Aonde que eu encontrei dificuldade?
na hora de contar as máscaras que eu não deixava ninguém distribuir, só eu, que eu tinha muito medo de alguém desviar. Ô, gente, eu sofri demais. 17 mil pra você contar. Eu colocava na sala, eu, diante de Deus, eu separava de 10 em 10. Perdi. Até ali eu me perdia. E eu ficava. Porque a questão numérica, a lógica matemática. E como eu já não tenho, eu sou formada em Direito, a única matéria que eu tive dificuldade da faculdade inteira, custos processuais, que tinha a ver com cálculo. Então, é a minha última inteligência. Quando eu tenho consciência qual é as minhas menores aptidões, você tem que ter essa atenção. Mas o tanto que me desgastou foi isso, o resto nada, porque eu tenho aptidão nas outras, né, que eu precisava, que era interpessoal, que é a intrapessoal, que era, né, essa habilidade, que muitos acham desafiador, mas contar. Isso faz toda a diferença. Então, se você é assim como eu, tem essa dificuldade em fazer cálculos, a gente tem a calculadora para resolver, tá? Hoje em dia não precisa mais se culpar tanto, né? Agora, se você trabalha nessa área, só repense. Tenha certeza que você tem outras aptidões aí. Nosso tempo tá... Vamos lá para tão esperado, então. Espiritual. Falamos só musical, que a gente que é bem interessante. Que é auditiva. Você também é casada, Lígia? Não sou. Tô na sua campanha também, Ingrid. Ah, então, ó, mais aí a ser avaliada. Isso aí. Esse ano. Você que já tem com quem observar, pessoas que têm inteligência musical, gente, não tem a ver só com a musicalidade, mas também tem a ver com ouvido absoluto. Que é a questão de ouvir e de ter esse ouvido apurado. Claro, essa pessoa também, como que você vai perceber isso no outro? Que aí eu quero que você observe seu marido. Ou se você é essa pessoa eu já que gosta da música e acompanha a letra da música. Essa pessoa, na hora da intimidade, vou te dar uma dica, ela precisa ouvir. Não seja o silencioso ou silenciosa na hora da intimidade, se você convive com um ser que ama música. Olha aí, ó. Não funcione vários. Não fique caladinho, não seja silencioso ou silenciosa. Mas saiba o que falar também. Porque pode estragar tudo também, né? Mas eles precisam, as pessoas musicais na hora da intimidade precisam ouvir. Seja uma música no plano de fundo, mas também os elogios, aquilo que está sentindo, as sensações, porque é de extrema importância. Tem gente que eu acho que tem desenvolvida musical que até para estudar, para concentrar a música ajuda, música, né? Eu gosto também. Meu pai fala, minha filha, como é que você dá conta? Estudando. Sempre tinha um radinho do lado, enquanto eu estudava. Então vamos lá, para a inteligência espiritual. Isso, que chama existencial, que é a nona inteligência descoberta pela ciência, comprovado pela ciência, há menos tempo, né, que as outras 8 desde 1975. A existencial não se tem dúvida que somos seres tricotômicos, que somos feitos de corpo, alma e espírito, né? E a importância de estar alinhado esses três, que é o que? Alimentar esses três, desenvolver esses três e buscar essa evolução, né? E ter consciência disso. A existencial é essa conexão com o divino. Existem pessoas que não acreditam em Deus, né? Tem os ateus, os agnósticos, enfim. Tudo tem um porquê, gente. Tem um porquê. Se a gente for olhar na questão traumática, hoje a ciência também tem pesquisas científicas que provam a forma como essa pessoa, ela configurou, significou o pai de sangue, né? O pai sanguíneo. É como ela vai projetar inconscientemente Deus Pai. Perfeito. Tá? Isso tem uma questão. Na questão da inteligência, então, todo ser humano tem inteligência existencial. Umas mais, outras menos desenvolvidas. As pessoas que têm essa inteligência, eu tenho 100% dessa inteligência. Então, todas as pessoas que têm essa inteligência, olha que eu já peguei clientes, não foram poucos, que nunca entraram em nenhum templo religioso, não tinha costume de cultuar ao divino, a Deus, né, da forma como cada um configura, mas tinha essa inteligência muito desenvolvida e não era alimentada, motivo pelo qual essa pessoa sempre sentia aquele vazio. Tinha desenvolvimento em outras coisas, tinha resultados muito positivos em outras áreas, mas sabe aquela sensação de que algo está faltando e não sabia o que era?
é a inteligência existencial que não estava sendo desenvolvida e nem alimentada. E eu acho que muitas vezes isso vem mudando muito, pelo menos na minha percepção, e aí você me fala a sua, principalmente nesse mundo corporativo, né? As pessoas acho que ainda tem muito tabu de falar sobre essa questão espiritual, como você disse, não é religião em si, mas falar nessa questão espiritual, trazer isso para o seu ambiente de trabalho. Eu acho que as pessoas ainda ficam muito reprimidas nesse sentido e acabam achando que não, eu tenho que focar aqui na entrega, essa parte... É do lado de fora, é do lado de fora, isso. E todo ser humano... As empresas são feitas de seres humanos, né? Sim. A gente tem que lembrar disso, sim, né? A empresa é feita de pessoas. E como diz, né, Simon Sinek, chama, quem não entende de pessoas não entende de negócios. Sim. É claro que a gente precisa ser... em todas as minhas palestras e treinamentos e workshops, eu falo de Deus e sempre peço licença e desculpa para quem não acredita assim como eu. E tem um porquê dessa pessoa não acreditar e tem um porquê de eu não ter dúvida. Né? E eu conto um pouco da minha história, como eu vou contar hoje na palestra. O porquê disso. Mas a inteligência existencial, a gente vai ver duas coisas mega importantes. Desde criança, a gente tem uma noção que existe uma força maior do que a força humana. Sim. Sim. Essa criança, eu tinha muita sede de encontrar com esse Deus. E eu busquei em muitos, muitos templos religiosos. Eu ia em alguns, até escondidos dos meus pais. Sim. A gente tem um questionamento que está dentro da área da filosofia, inclusive, sabe? Da sociologia, que a gente quer entender, né? O que é que está além. E pasmem, dentro dessa mesma inteligência está ligado à questão das artes cênicas. Por isso que os grandes líderes religiosos são personas. E aí é aquela pessoa que consegue contracenar, né, falar e ter, tanto que eu sugiro pessoas também que têm essa inteligência desenvolvida a fazer um curso de teatro e tudo como hobby, mas como reenergizar, porque essa pessoa deslancha, assim, porque ela já tem essa aptidão. Legal. E é muito... Agora, realmente, o existencial, né, alimentar essa inteligência no meio corporativo, já aconteceu de eu ser contratada para fazer um grupo, né, de autoconhecimento com os colaboradores da empresa. E a CEO dessa empresa me deu a liberdade. Aí eu montei todo o programa, a gente fez 7 encontros e um deles eu coloquei perdão. Eu ia trabalhar o perdão. E o perdão só existe uma fonte, né? Quem veio e falou e pregou sobre o perdão foi Jesus, né? Jesus Cristo. E o perdão é a chave que liberta, libera e cura aquele que decide perdoar. Só que eu tenho um estudo profundo sobre perdão. Existe linguagem de perdão, existe uma forma que você entende que houve esse perdão, existe uma forma que você entende que foi perdoado, e você entender isso é muito importante, e é pouco falado. Sim. Que a gente só aprende pede desculpa pro seu coleguinha, né? Você tem que perdoar fulano, e o perdão ele é muito além disso, né? Ele é o perdão pela cena, né, pela circunstância, o perdão a Deus, a questão também, né, com o divino, e a si perdoar. A si próprio. Acho que talvez é mais difícil. Ela falou, sério, Ingrid, será que eles vão aceitar? Eu falei, fica tranquila, isso aí é o que mais você vai ver mudança. Porque existe todo um caminho neural para fazer isso também, existem ferramentas específicas. E foi assim um mover dentro daquela empresa depois disso, porque ali, muitos que eu falo que é como se fosse um cano entupido, sabe? Que desobstrui e as coisas começam a fluir melhor. Olha a importância, né? Eu acho que hoje em dia as empresas que investem em autoconhecimento, exatamente, consciência, estão ano-luz. Tanto que as maiores empresas hoje, né, as grandes empresas mundiais, elas têm um analista comportamental, um terapeuta comportamental dentro da empresa, para quando aquela pessoa percebe que aquilo ali está meio que agarrando, ele ir lá e já desembolar, né? Porque a reprogramação neuroemocional é a melhor forma de programar novamente algo que foi programado e que não está mais funcionando.
E a gente está terminando aqui e eu tentei fazer uma análise de você. Que bom. Olha! Você disse que você tem 6 inteligências. Desenvolvida das 9. Interpessoal, intrapessoal, espiritual, linguística, corporal e naturalista. Não, a corporal é uma das que eu tenho. Eu cozinho super bem, quis aprender a cozinhar com 7 anos de idade. Então, errei. Mas eu não sinto falta da atividade física. Para eu conseguir cumprir com a atividade física, eu preciso associar a naturalista, por exemplo, quando eu vou para uma área verde. Sim. Aí a motivação para fazer uma caminhada. Eu uso a interpessoal para ir para uma academia e ali fazer conexão e captar clientes ou novos amigos, enfim. Legal. Mas por si só a corporal não. Tenho a questão do toque. Não é tão baixa, eu tenho no nível elevado, mas altíssima. Eu tenho a musical, eu tenho a espacial. Nós não falamos da linguística. E a linguística, ótimo. Que você até... Realmente eu tenho essa inteligência desenvolvida, que tem a ver com a comunicação. A linguagem, tanto nativa quanto a linguagem estrangeira, tá? Então, pessoas que têm dificuldade de aprender uma outra língua também tá ligado a quando não tem essa inteligência tão desenvolvida. Dificuldade de se expressar. Então, os grandes líderes, né? Por exemplo, Martin Luther King, né, que atraía milhões de pessoas que têm essa inteligência bem desenvolvida. Eu corrigia, olha só, eu lembro direitinho, eu fui oradora da 4ª série, que existia a formatura na época, da 8ª série, do 3º ano, nunca tive dificuldade com isso, né, de apresentar trabalho, de comunicar, e amava português, literatura, leitura, e aí ficava aquele calhamaço de redações das minhas amigas que têm dificuldade com a linguística até hoje, que não tem tanta desenvoltura, que eu corrigia tudo assim, e exatamente isso, com essa destreza, eu falava, não, isso aqui, corrige, para ela corrigir e entregava a professora, né? Legal. E que são pessoas que têm outras habilidades, outras aptidões que certamente eu também não tenho tanto desenvolvido, e é isso. Existe a possibilidade da pessoa ter as 9 inteligências? Eu ainda não peguei 9. Não, todos têm 9 inteligências, mas eu entendi o que você quer dizer. Desenvolvida às 9? Não, eu ainda não peguei. Eu já peguei uma que tinha 7 desenvolvidas. Nível alto. Ai, fiquei curiosíssima. Como é que a gente faz para fazer essa... Vamos combinar. Vamos combinar. É maravilhoso. Eu tenho um pacote que chama Descubra o Seu Potencial. Então, passa pelas análises de inteligências múltiplas, de perfil comportamental, vai saber seus valores, seu estilo de liderança. E essa ferramenta é maravilhosa porque você vai poder passar para as pessoas com quem você relaciona para te avaliar também de forma anônima. Nem eu, como analista, fica no sistema, o sistema só me entrega gráficos que eu sei fazer a leitura e passar para o meu cliente. Ali eu consigo descobrir até traumas, é uma coisa muito interessante. Então, às vezes a pessoa comporta no meio social de uma forma, às vezes no familiar ela age de uma forma diferente, e ali a gente consegue perceber. E aí, então tem esse encontro, são 2 horas de sessão. E pode ser online? Online ou presencial. E que é muito interessante. Então, isso para as relações de uma forma geral. Eu tenho clientes de 75 anos, já atendi vários 70 anos, mas estou atualmente com a mais velha, hoje é 75, que ela vai fazer, e é o que eu mais escuto até das pessoas que estão aposentando ou aposentadas. Ingrid, agora que vai começar a minha vida, né? Porque muitos... Fico feliz. Mas é maravilhoso. E aí eu fico feliz. Eu tenho clientes de 9 anos até 75 anos de idade. Esse de 9, inclusive, eu tô com alguns de 9, 10, né? Eu fico tão feliz de poder... Eles têm mega consciência deles, tá? Porque senão eu não atendo, porque a metodologia é a mesma. O que eu faço com um, eu faço com outro. Às vezes eu vou mudar a linguagem para conexão. Até a vestimenta também. Quando eu vou atender os jovens, eu vou de tênis, né? Para não ficar tão distante. Mas é muito interessante, porque esses meninos já estão aprendendo quem eles são e a lidar com eles e com os seus entraves. E que ali fora eles já deixam muitos para trás, né? E a grande maioria, quando chega,
inclusive um que eu vou atender ele novamente na segunda-feira, eu atendendo a mãe, e aí ele disse, mãe, tô vendo você, tô vendo o meu pai, o pai estava fazendo um curso de autoconhecimento, você sendo atendido, meu pai fazendo, e eu? Graças. A partir de quantos anos você começa a atender? Eu tenho cliente de 9 anos, mas que tem muita consciência. Ele, quando chegou, por exemplo, eu perguntei para ele, hoje, o que você acredita que tá te atrapalhando, assim? Qual é o sentimento? O que você sente? O que é que você faz que você fala assim, não, isso não tá legal, isso tem que melhorar? Aí ele, ansiedade, eu sou muito ansioso. Olha que interessante. Aí eu pensei, será que ele sabe o que é ansiedade? Porque, claro, cada um tem uma configuração, mas eu queria ter clareza se ele sabia daquilo, né? Eu falei, fala pra mim o que é ansiedade pra você, deixa eu ver se é a mesma coisa que é pra mim. E ele disse, eu preocupo muito com o meu futuro. E ansiedade é excesso de futuro, né? E aí eu, olha, que interessante. 9 anos, gente, 9 anos. Mas a maioria que hoje eu pego... Ansiedade. Tem muito, e tem muita, assim, tem sonhos definidos, planos definidos, e tem esse anseio, será que eu consigo chegar lá, né? Aquela cobrança. Existe um lado legal que, né, já tem um plano para o futuro, afinal, isso é comprovado cientificamente, que quem tem sonhos e planos definidos, é isso que faz a gente superar os desafios. Coincidências ou não, quem conseguiu sobreviver ao massacre de Hitler foram as pessoas que tinham sonhos e planos definidos. Então, isso é ciência. Só que se você desapercebe do presente, o futuro é o que semeia hoje para a gente colher amanhã, né? E aí eu falei, mas como que é essa preocupação? Às vezes eu perco o sono pensando, né? Eu falei, então isso está disfuncional. A gente faz aqui o quê? Equilibrar aquilo que está ou muito ou está pouco. E desse jeito realmente já está te trabalhando, então a gente vai ver o que é. E quando eu fui fazer a ferramenta com ele, que é para trazer um equilíbrio interno, não é para tirar, né? Quem fala que tira está mentindo, mas a gente dá várias opções para aquele sentimento agir, né? Reagir com comportamentos funcionais. Um exemplo, a raiva. Eu tenho grandes conquistas que foram provenientes da raiva, mas a raiva, por isso que Jesus dizia, irai-vos, mas não pequeis. A raiva é proveniente ao ser humano, mas o que é que você vai fazer com ela? Porque a raiva é uma energia. Então, existem pessoas que com a mesma raiva agrediram, né, se machucaram, teve perdas e até mesmo ceifaram vidas. Como é que você vai lidar com isso? Então, a reprogramação neuroemocional é fazer com que aquele sentimento, ele fique em um ajuste de equilíbrio que te favorece, que te impulsiona. Ele vibra E aí, quanto mais novo, isso funciona, isso tende a ser mais funcional, porque aquela crença não está tão enraizada quanto eu pego uma pessoa de 75 anos que acessou uma memória gestacional, por exemplo, né? Que há 75 anos paralisando ou desacelerando essa pessoa por uma configuração inadequada. É uma delícia esse papo, né? Funciona pra mim. É uma delícia. Se deixar, nós vamos ficar aqui 2 horas, Ingrid. Eu também, tá? É uma delícia. Falar de pessoas, falar dessas inteligências é realmente encantador. Mas gratidão por aceitar nosso convite, por estar aqui. E para quem se interessou mais também, quiser conhecer mais, tem nossos canais de comunicação, né? Vamos manter essa relação até para levar esse sentimento, né, esse conhecimento para muito mais pessoas, que acho que é o papel que nós sempre falamos aqui no Energizadas, né, que é unir para transformar realmente. E na descrição nós vamos deixar o seu contato, o seu telefone para quem quiser se conhecer, né? Isso aí, se conhecer melhor e ter melhor relação consigo mesmo e com os outros, né? Que muita gratidão, estou muito feliz, foi muito fluido. Espero termos mais oportunidades, o que precisarem, conte comigo. E você que deseja se conhecer melhor e também conhecer o seu potencial e se energizar. Ótimo, perfeito. Estou à disposição, eu amo o que eu faço, palestras, talks, né? Workshop e o atendimento individual, que a gente vai ali bem onde é que está aquela questão que é muito além do que a gente imagina. Conte comigo que eu posso te auxiliar. Gratidão. Gratidão. Obrigada.